Vamos conversar agora com a Celi Nasser, brasileira que vive em Israel há 5 anos. Ela mora em Jerusalém e estava no Brasil quando a guerra começou, mas fez um movimento contrário, retornou a Israel assim que foi possível. Eu queria que você dissesse para nós, em primeiro lugar, como é que está a situação aí nesse momento, onde você se encontra, se você já conversou com alguém que perdeu um parente, está procurando confortar as pessoas, como está o estado psicológico e o dia a dia de vocês nesse momento, aonde você está? Boa tarde. Então, assim, eu voltei para Israel uns 10 dias depois que começou a guerra. E no começo, nesse período, assim que eu cheguei, eu participei de um programa que uma parte do programa era realmente conversar com parentes de pessoas que foram mortas no massacre do dia 7, com até sobreviventes do massacre que testemunharam o que eles viram assim na sua frente acontecendo. Eu escutei de uma esposa que ela conta como o marido foi morto enquanto ele tentava fechar a porta para ela e para a filha de 1 mês conseguirem fugir. Então eu consegui ter esse contato tanto com parentes de pessoas, né, que foram mortas, quanto com pessoas que têm parentes sequestrados, né, que tem mais de 239 pessoas sequestradas. Então eu conversei com alguns pais e filhos dessas pessoas e, claro, tá todo mundo quebrado, principalmente eles, mas o país inteiro. Você vê que você sai na rua e você sente um espírito de guerra, porque todo mundo que está na sua frente conhece alguém que foi ferido, que está sequestrado, que foi morto, um dos 3 ou os 3, e todo mundo conhece alguém que está agora no exército, que também é uma coisa que deixa a gente muito preocupados, porque os soldados estão sim morrendo. Então, é uma coisa que é impossível você ter uma conversa normal que não chegue, que não comece e não termine na guerra. É impossível você passar um dia sem sentir a guerra na sua própria pele, mesmo eu, por exemplo, estando em Jerusalém, eu tô longe da frente de batalha. Eu não vejo na minha frente eu não vejo a guerra na minha frente. Mesmo assim, a guerra se tornou uma parte de mim. Com pessoas, veja bem, no dia 7 de outubro, e o Avi Gelber, que está aqui, vai perguntar daqui a pouco, ele estava no dia 7 em Israel. Quem sofreu uma perda muito forte, filho, uma mãe, um pai, naquele momento seguinte, o estado de trauma é tão grande e a guerra já começa logo em seguida, e há uma união do país, uma solidariedade muito grande, que talvez a pessoa demora para entender o que está acontecendo. Você que tem conversado com as pessoas, quer dizer, vamos usar uma expressão aqui popular, a ficha dessas pessoas começou a cair, elas já estão começando a poder viver o luto ou ainda não tiveram sequer a oportunidade de fazer isso pelo evento traumático e repentino como foi? Eu acho que depende bastante. Pelo que eu vejo, cada um está lidando de uma forma diferente, até porque, como muitas das vítimas foram famílias que moravam no sul, então as mesmas pessoas que perderam alguém são as mesmas que têm outros parentes sequestrados, então é mais difícil de curar essa ferida. Mas uma coisa que eu reparei bastante é de gente que começa a falar meio que no presente em relação a uma pessoa que foi morta, e aí no meio a pessoa percebe o que ela falou e fala, tipo, não, na verdade não. Então eu acho que demora assim para cair a ficha. E claro, eu também vi gente que de alguma forma encontrou as forças, conseguiu enterrar a pessoa e falar, eu sei que tudo que ele queria, uma mãe, por exemplo, me contou, ela fala que tudo, que ela sabe que o filho dela ia querer que ela seguisse a vida, que ele sempre quis ser feliz, ele gostava de música, ele gostava de praia, de mar, sabe, era uma pessoa do amor, e ela fala, eu sei que o que ele quer de mim é que eu viva. Então, é uma forma diferente de lidar com isso, de deixar um pouco de lado o luto justamente por essas pessoas. Exato, e a maior contradição nesse ataque terrorista é que a imensa maioria das vítimas
são jovens que muitas vezes sequer estão acompanhando a história desse conflito que está acontecendo. Muitos que moram no Sul são mais pacifistas e justamente essa é a grande contradição. Avi Gelber, a sua pergunta para a Celi Nasser. Celi, boa tarde, boa noite. Queria te perguntar sobre as questões dos reféns. A gente falou agora há pouco também sobre isso, mas um pouco mais de que a população de Israel faz, os atos que estão acontecendo o tempo todo, que a gente acompanha daqui, como é que está o atendimento aos familiares dos reféns. A gente sabe que nós temos crianças desde 9 meses de idade, inclusive a gente viu hoje uma entrada num dos porões de hospitais lá na faixa de Gaza, vimos mamadeiras, vimos fraldas, índices claros de ter bebês ali capturados. Como é que essa reação em Israel um pouco, se você puder nos passar? Boa tarde. Sim, eu acho que uma das coisas que mais faz a gente sentir essa guerra diferente de outras é justamente a questão dos reféns, porque, de certa forma, tanto o Hamas está usando isso a seu favor, soltando filmes, de vez em quando eles soltam filmes de reféns para dar algum sinal, para fazer, de certa forma, um terrorismo psicológico, e tanto porque são muitas pessoas de diferentes idades. Então, é uma coisa que é impossível não sentir aqui. Em Israel estão tendo várias manifestações, por exemplo, hoje teve um ato de pessoas... Não sei se a palavra certa é manifestação, porque não é algo contra o governo ou alguma coisa assim, mas são mais atos de não deixar que os reféns sejam esquecidos. Então, por exemplo, hoje muitas pessoas vieram andando de Tel Aviv a Jerusalém, em lembrança aos reféns, para fazer algum movimento em nome deles. Vários dias na frente da casa do presidente, as pessoas vão com placas e lembrando dos reféns, fazem mesas com 240 pratos em nome dos reféns. Inclusive, eu não sei se dá para ver daí, mas isso é um colar, uma medalha que muita gente aqui em Israel está usando, que está escrito tragam eles de volta para casa, tá? Esse nosso coração está preso em Gaza, tragam eles de volta. É uma coisa que o país inteiro está sentindo. Acho que o fato de terem crianças está afetando, assim, muito. Inclusive, ao que tudo indica, ontem falaram que uma mulher que foi pega de refém quando ela estava grávida, parece que ela deu à luz, então agora tem um recém-nascido que nasceu nas mãos do Hamas e que ninguém sabe a situação que ele está. Então, eu acho que diferente, talvez, dos mortos, as pessoas sentem que tem o que ser feito em relação aos reféns. Então, é uma coisa que não tem como a gente parar de pensar ou de agir por isso, porque eles ainda, na esperança de que eles realmente ainda estão em vida, qualquer pressão, qualquer ato que a gente consegue fazer pode aumentar, nem que seja um pouco, as chances de trazer eles de volta. Então, assim, eu sinto que em Israel inteiro está um compromisso muito grande a não abrir mão deles, não deixar eles serem esquecidos e pressionar da forma que for possível, tanto nacional quanto internacionalmente, para trazer eles de volta. A respeito dessa importante pergunta que o Avi fez a você, eu ontem assisti uma entrevista na televisão norte-americana, acho que foi na Fox, estava entrevistando o pai daquela moça que estava dançando, aparece dançando e foi morta. Se não me engano, ela é uma youtuber também alemã, eu não lembro o nome dela agora. Como? É uma DJ alemã e também estava dançando, foi morta. E o pai israelense, sabe o que ele disse? Ele falou, o meu consolo é que eu sei que ela está morta, porque se ela estivesse sequestrada, eu não sei o que estaria acontecendo com ela nesse momento. Essa é um pouco da dimensão do drama que estas famílias estão vivendo. Tem o nome... O nome de quem? Da alemã? Ah, desculpe, aparece o nome dela agora. Muito obrigado, a produção sempre muito competente e pronta. Por isso que nós estamos indo tão bem, a produção nossa é excelente. A Shani Luke, ela foi... E o pai
uma tristeza contagiante e esse homem arrumando forças para dizer, pelo menos eu sei que ela está morta, eu não sei se ela estaria sendo violentada, torturada nesse momento. Essa é uma dimensão do drama que vivem as famílias dos sequestrados e os sequestrados também. A pergunta de Renato Batista para Celi Nasser. Obrigado, Alemão. Oi, Celi. Você citou agora sobre uma espécie de manifestação, até disse que talvez esse não era o nome correto. Queria saber como é que está esse tipo de movimentação aí que é feita pela população. Geralmente, imagino, pedindo a libertação dos reféns, mas se algum outro tipo de reunião coletiva, vamos chamar assim, é feito nas ruas por aí. Existe sim um certo número de pessoas que está também manifestando contra o governo nessa situação, porque falando que eles prometeram segurança, isso não veio, mas é uma minoria. Você sente que a grande maioria, até quando vê isso, sai e fala, pera, a gente está no momento que a gente está lutando pela nossa sobrevivência, o momento de chegar para ver nossos erros, o momento de chegar e manifestar e de entender o que aconteceu e de cobrar respostas ainda não chegou. Então, eu não vou falar que não tem gente manifestando de outras formas, porque tem sim, mas está todo mundo tentando usar, a grande maioria, na verdade, está tentando usar essas energias que sobraram para trazer alguma coisa boa e não para cobrar respostas que talvez ainda não chegou o momento. Inclusive, sobre o que você estava falando antes, do pai que de certa forma comemorou a filha quando ele descobriu que ela estava morta, teve um filme que foi solto faz um mês, que era justamente o oposto, que na verdade era um outro pai falando que ele descobriu que a filha dele de 9 meses estava morta, e ele falou como ele comemorou por saber que ela não estava sequestrada, e na última semana, se eu não me engano, descobriram que ela estava sim sequestrada. Então ele teve que passar por esse luto oposto de de achar que a filha estava morta e ver nisso um conforto, e agora saber que a filha de 9 anos está nas mãos do Hamas. Então é muito complicada essa história. Enfim, tudo muito triste. Bom, só para você entender, quando eu falei obrigado, Alemão, o alemão que está na minha cabeça é o da nossa produção. Não me referia a nenhum tipo de outro esquecimento em virtude de senilidade precoce. Querido Rick Mello, por favor. Celi, eu entendo que as ações que o governo, que os militares têm feito em Gaza, eles, na verdade, eles dão resposta a essas pessoas que estavam na rua. Israel agora tem sido responsabilizado pelo resto do mundo por uma série de mortes, né, que são casualidades que o Hamas, na verdade, pressiona que aconteça exatamente para acabar, exterminar com o Hamas, exatamente para buscar esses 240 reféns. Eu tenho certeza absoluta que isso está nas cabeças aí e no objetivo de cada um dos militares e cada um dos políticos e dos altos políticos que têm os cargos de liderança para que trazerem essas pessoas de volta. Do contrário, não se gastaria tanta energia, tanto dinheiro e tanto custo político também em relação ao resto do mundo para trazer esses reféns. Então, assim, eu entendo que tudo que Israel puder fazer já está sendo feito, independente, inclusive, da opinião do resto do mundo. E você pode ter certeza que muitos de nós, aqui essa bancada inteira, corrobora o que Israel tem feito agora para trazer esses reféns de volta e para exterminar esse grupo terrorista que fez esse mal tão grande para essa população que estava tranquila até o dia 6 de outubro, que podia caminhar pelas ruas, que podia ir à noite, ir ao seu jantar, ir ao cinema, e que agora vive esse período aí, um momento de terror de fato. Temos que acabar com esse terror. Tenho certeza que o seu governo e os militares do seu país têm tentado fazer isso para vocês. Sem dúvida. Há algumas eventuais divergências quanto à questão operacional, mas é óbvio que de espírito todos apoiam o direito de Israel de neutralizar em definitivo o grupo Hamas. E isso, para ser feito, não basta apenas a eliminação dos terroristas, mas o fortalecimento de uma liderança moderada que inicie um diálogo de paz, uma paz construtiva e possível. Querido Diego Tavares, a sua pergunta para Celi Nasser. Celi, uma boa noite, apesar das circunstâncias, um prazer falar com você. Quero sair um pouquinho da temática dos reféns e falar um pouquinho de você, porque nós conversamos com diversas pessoas, enfim, envolvidas nesse conflito da guerra, e o teu caso, para mim, pelo menos, é muito peculiar, porque você fez o caminho inverso. Você saiu do Brasil e voltou para Israel no ápice do conflito.
Conta pra gente um pouquinho qual foi a sua motivação, foi em virtude da família, enfim, o que te levou a sair do Brasil e voltar para Israel mesmo diante de uma situação tão terrível como essa guerra contra o terrorismo, essa guerra contra o grupo Hamas? Seli Nasser, antes da sua resposta, só para ilustrar o nosso espectador, aqui ao nosso lado tem imagens do porta-voz do exército israelense. Eu tive que fazer essa interrupção, porque são imagens muito importantes. Ele está mostrando, nesse momento, Seli, instalações militares do Hamas que estão localizadas embaixo de hospitais e embaixo de escolas. E o Avi Gelber já prometeu que vai trazer para eu fazer uma entrevista com este porta-voz do exército aqui para nós no Linha de Frente. Desculpe a interrupção, foi pela oportunidade a sua resposta. Claro. Quando começou realmente, eu estava no Brasil, na verdade minha família mora no Brasil, então não foi por questão familiar que eu voltei. Eu sinto que Israel tá passando pelo momento mais difícil desde a sua independência e que para que as coisas funcionem aqui, para que os soldados possam ir fazer o que eles precisam e cuidar do povo, tanto israelense quanto do palestino, precisa que tenha gente aqui que cuide dos filhos deles, dos pais deles, que até movimentem a economia, que visitem pessoas que perderam um filho, que sejam ouvidos, pessoas até que estão talvez um pouco mais distantes a nível pessoal do conflito, que estejam lá para escutar, para falar. Então, eu acho que o que me fez querer voltar realmente eu vi essa solidariedade inteira acontecendo em Israel. Eu vi, quando eu estava no Brasil, eu vi que pessoas que foram doar sangue, por exemplo, no dia 8 ou 9 de outubro, ficaram 8 horas na fila esperando para doar sangue, porque o país inteiro estava junto, lutando pelo mesmo objetivo, para trazer um pouco de luz no meio dessa escuridão. E eu não queria ficar longe disso. E eu sinto que Israel sempre esteve aí para os seus cidadãos. Então, nos momentos que talvez o país está precisando mais da gente, eu sinto que é meu dever também estar aqui para fazer o que for possível. Seli Nasser, nós agradecemos muito, parabenizamos você por estar aí no seu país nesse momento. São 20 horas e 23 minutos em Israel, 15 horas e 23 minutos, horário de Brasília, aqui no Brasil. Muito obrigado, uma boa noite para você. Obrigada a vocês.